versículo de número 18. Mateus 4, 18. Amém? Mateus 4, 18. Nessa passagem, estaremos lendo aqui sobre o chamado dos primeiros discípulos. Os 12 apóstolos fundamentais. 12 apóstolos que Deus usou para fundamentar a igreja na terra. Então, Mateus 4, versículo 18 diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamando-os, eles, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-no. Agora passa lá para Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, por favor. Atos, você vai achar Lucas, João, depois de João, você vai achar Atos. Lá no capítulo 9, por favor. Amém? Atos capítulo 9. Amém? A partir do versículo 15. Você vai ver aqui que em Atos 9:15 o Senhor chama Saulo. Aqui diz assim no versículo 15. Diz assim, versículo 15 de Atos capítulo 9. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Repetindo, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Feche os olhos. Senhor Deus, meu Pai, essa aqui é a tua palavra, Senhor, que venhamos alimentar nessa noite. Fala com cada um segundo a tua graça, favor e misericórdia, Senhor. Não deixe que nós saiamos aqui conforme nós entramos, mas que sejamos alimentados pelo Senhor para continuar essa caminhada. Toma esse lugar, recebe a nossa adoração, transbordando essa reunião, Deus. Vamos chegar a nossa voz, que através dela o Senhor realiza milagres nas vidas. Nós repreendemos todo embaraço, todo impedimento e nos chegamos ao Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Sentai, por favor. Vamos falar hoje de chamado dos discípulos e de Paulo. É interessante chamá-la de Saulo, porque Saulo chega para o Evangelho depois dos discípulos. Paulo vem e seria até, segundo os estudiosos, o 12º discípulo, no lugar ali de Judas que se suicida. Mas ali, segundo os estudiosos, houve uma precipitação e escolheram Matias. Mas, pelo perfil de Paulo, ele seria a pessoa que ocuparia essa 12ª posição. Então, Paulo não esteve com Jesus como esteve discípulos aqui na terra. Mas ele foi levado em arrebatamento aos céus e o Senhor falou por ele diretamente. E ali, Paulo teve situações adversas, porque Paulo, ele veio para o Evangelho e antes de Paulo se converter ao Senhor no capítulo 9, ele perseguiu, muitos morreram, ele ia à cidade, buscavam todos que pudesse, trazia porque ele amava a religião e achava que aquele povo que surgiu ali como os discípulos, a igreja do Senhor, estava invadindo sua religião, trazendo heresia. Então, em função disso, Paulo vai, pede carta às autoridades e vai buscar esse povo para trazer preso para a cidade ali, Jerusalém,
para que fossem ali ou negassem a fé ou fossem mortos. Mas ele queria aquele povo herege, segundo ele, na sua cidade. Então ele vai em busca, ele vê a morte de Estevão e autoriza aquela morte. Mas Deus tinha grande obra através de Paulo, Saulo. O Senhor diz aqui no versículo 15: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, falou para Elias, o profeta, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então disse, eu lhe mostrarei o quanto ele padecerá, o quanto ele sofrerá pelo meu nome. Paulo realmente muito sofre, até perseguido pela própria igreja, que não acreditava que houve uma conversão nele. E ali chegava a duvidar quando Paulo chegava a algum lugar e pregava. Então teve ali que Barnabé inicialmente começar a caminhar com Paulo, para que pudesse acreditar que aquele homem se converteu. E nesta noite eu trago essa experiência de Paulo para te mostrar, irmão, para que a igreja possa despertar que as coisas vêm, pessoas vêm, circunstâncias se levantam para eu e você não cumprirmos o chamado do Senhor. Cansaço vem, vontade de parar vem, chutar o balde vem, para não aceitarmos de continuar nesse processo do chamado do Senhor. Mas nessa noite, assim como Deus falou comigo nessa madrugada, Ele fala contigo nessa noite. Não desista, meu irmão. Não desista. Não é uma opção. Transforme os seus obstáculos em triunfo. Fala para o teu irmão do lado, meu irmão. Fala para o teu irmão, meu irmão, não desista. Desistir não é uma opção. Transforme os seus obstáculos em triunfo, em combustível para vencer, irmãos. Pense nisso, receba isso como uma palavra para você crescer na graça e fortalecer-se no conhecimento do Senhor. Irmão, no ano de 1984, uma suíça chamada Gabriela Andersen, ela era professora de esqui na Suíça e tinha 37 anos. Ela esquiava, dava aula de esqui, descendo a neve de esqui. E aí, certa feita, ela começou a correr e ganhou uma corrida ali no seu país. E chamou a atenção. Aí convidaram ela para correr uma outra corrida. E se ela se destacasse, ela seria classificada para a corrida na Califórnia, ali em Los Angeles. Só que naquela época, eles não tinham noção da mulher correr 42 quilômetros. Por quê? Porque eles achavam que a mulher não iria resistir correr 42 quilômetros. Então, a mulher fazia corridas menores. Mas aquele desafio inicial de 42 quilômetros, eles pensaram em colocar também nessa corrida essa mulher que vinha despontando ali, Gabriela Andersen, de 37 anos. Então propuseram a ela fazer uma corrida anterior. Se ela saísse bem nessa corrida anterior, ela seria classificada para a primeira Olimpíada em que teria mulheres. As Olimpíadas já existiam, como eu disse, não tinha mulheres. A primeira Olimpíada de 42 quilômetros que teria mulheres, ela faria parte desse pelotão. Então, naquela corrida, teriam 37 competidoras. E ela era uma das 37, porque na corrida anterior, ela se classificou e foi colocada no tijolo das 37 mulheres. Então, vai ali para a Califórnia, Gabriela Andersen, cheia de expectativa, vindo de 2 vitórias, saindo bem, magrinha, alta, e ali ela entra naquele tijolo dos 37 competidores. E ali começa a competição. E quando ela chega na cidade, que ela entra ali no local inicial da corrida, ela percebe que está muito quente, calor imenso. Ela vinha do país onde ela era professora de esqui no gelo. Agora vem correr no país onde o sol é isso que nós vemos aqui no Brasil, sol escaldante.
E quando ela chega lá, ela sente a pressão do sol. E inicia-se a corrida, dá-se o tiro de largada e ela sai bem. E começa a correr. E ela começa a perceber o chão muito quente, calor escaldante, o corpo exigindo líquidos. Só que inicialmente as águas nas competições eram colocadas muito distante dos pontos. E ela veio, pegou a água, bebeu, continuou correndo, molha o corpo, joga-se na garganta, balança para não beber tudo para passar mal. E continua, ela correndo, sentindo o sol quente, estava bem. Mas quando chega em determinado lugar, onde ela pegaria ali seu último posto de água, ela vai e resolve não pegar aquela água daquele último posto, porque ela queria chegar, ou ganhar, ou chegar bem colocado. Mas aí ela começa a sentir a resistência do calor, ela começa a sentir o sol escaldante fazer ela parar, e de repente, quase chegando próximo ao Coliseu, ela sente as pernas ficarem duras, cãibra nas duas pernas, e ela não consegue mais romper. E foi uma pessoa que começou a passar por ela, passando por ela, e ela ali sentiu que as 36 competidoras passaram por ela, mas ela colocou uma determinação no seu coração: nem que eu chegue por último, eu não vou parar, eu vou chegar. E continuou ali, já não conseguia correr mais. Aí começou a caminhar, e com a perna muito dura, e quando faltava 200 metros para ela chegar, os médicos foram ao seu encontro e mandaram ela parar de correr. Mas ela não obedeceu, porque ela queria chegar. Ela colocou na sua mente: eu só caio quando eu passar a linha de chegada. E ali, os programadores, os locutores já tinham largado até os seus camarins ali de reportagem, foi mandado voltar, porque tinha uma competidora que não queria parar, e que disse aí, informaram: olha, ela está caindo, quase caindo, mas não quer parar. Aí voltaram os locutores para as cabines e começaram a irradiar a sofrida chegada de Gabriela Andersen. Então Gabriela Andersen começou a quase cair, ela fazia assim, caía para um lado, caía para o outro lado, a perna não dobrava mais, ela começou a arrastar, mas os médicos mandando ela sair, e faltavam 200 metros para ela, parecia 2 quilômetros, irmão. E ela entra no Coliseu ali, que era o local de chegada, na Califórnia, e vem arrastando as pernas, mas ela não ligou para ninguém. O povo começou a aplaudir de pé, e ela caminhando, e ela ali quase caindo, e os médicos querendo parar. Ela não queria que botasse a mão nela, e vem puxando a perna, e a perna dura. Eu vou passar. E ela viu a linha de chegada, e o obstáculo dela passar aquela linha. Aí a Gabriela veio, diminuiu o passo, e o povo perto dela, e o povo de pé aplaudindo, e os repórteres falando dela, e o mundo todo voltado para ela. E ali, quando ela chega perto da linha de chegada, ela dá um passo, passa a linha de chegada e desmaia. E quando Gabriela Andersen desmaia, tem aquela multidão de repórteres para sobre ela. O esposo dela que estava ali apreciando, naquele momento que ele viu ela passar, ele disse: esse marco entra para a história. Gabriela Andersen, ela não conquistou o mundo, ela não é lembrada por ter ganhado a vitória, ganhado a competição. Ela foi ali lembrada porque ela estava ali já sem condições de caminhar, mas ela colocou a determinação: eu só caio quando eu passar a linha, eu não vou parar. E ela passou a linha, deu um passo e desabou, mas chegou. A competição quem ganhou aquele dia foi Joanna Beaumont, dos Estados Unidos. Nunca mais vi falar de Joanna Beaumont, mas de Gabriela Andersen. Inclusive, ela foi tão influente a vitória dela, que as mulheres começaram a competir com mais audácia, e até os postos de água foram diminuídos, os espaços colocados na lateral das corridas. Ela mudou até o histórico das corridas. Então, o esforço de Gabriela Andersen mudou até o sentido da competição, valorizou a mulher, e quando ela hoje está com 79 anos, e hoje ela pratica outras competições. Hoje ela faz natação, hoje ela faz ciclismo e outras coisas. Nunca mais ela nadou, mas ela mudou a história da natação feminina
nas competições? Por causa de uma atitude. Não, atitude faz toda a diferença. Então você tem que entender que você não pode parar. Desistir não é uma opção. Transforme seus obstáculos em estímulos, em triunfo, mas não pare. Porque nesse momento muitos vêm pensando em te ajudar para você parar, refletir, descansar. Muitos vêm, na realidade, quando vêm, não sabem que está tentando cortar um pensamento teu de conseguir chegar, arrastando se for possível, mas chegar. Então você não pode deixar te dominar os pensamentos de desistência. Você não pode deixar a sua mente se encostar em desculpas para parar. Mas você tem que chegar lá. Então eu digo, o apóstolo Paulo, ele foi muito perseguido no início, que ninguém acreditava nele. Porque esse aí, o próprio Ananias, profeta, quando Deus fala com ele, ó, vai lá, grande obra tem por esse homem, ele falou, Senhor, obrigado. Senhor, esse homem persegue a sua igreja, ele tem cartas para prender, para matar, para açoitar. Aí o Senhor disse aqui no versículo 16 do capítulo 9. No capítulo 15, ele diz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. 16, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Jesus sabia que eu e você iríamos padecer, passar situações, brigar com o nosso próprio eu, que tenta nos fazer parar. Eu sempre digo, o inimigo do homem é o próprio homem, porque a Bíblia nos aconselha. Eu falei de manhã isso, te mostrar frouxo no dia da angústia. Se você olhar para as dificuldades de uma maneira que ela cresça, se você olhar para as indiferenças, se você olhar para os que param, se você se encostar nos que também se encostam, você vai parar, meu irmão. Você vai parar. Mas como essa mulher Gabriela anda aqui hoje com 79 anos, um exemplo, ela estava com cãibra, irmãos, não podia andar. Os médicos ao seu lado querendo segurar para ela parar. Uma equipe médica ali, querendo segurar ela, ela não queria. Ela arrastando a perna. Se você vê no YouTube, você não vê o que eu estou falando. Ela arrastando a perna, caindo de lado assim, caia para um lado, caia para o outro lado, que não podia dobrar as pernas. Mas ela colocou no seu coração, eu tenho que passar essa linha. Eu tenho que completar essa competição. Para ela era um motivo de otimismo, orgulho, irmão. De altruísmo, eu vou conseguir. E ali, a cãibra, ali o último lugar, ali nada conseguiu parar aquela mulher que colocou uma determinação de chegar. Essa tem que ser a sua minha determinação. Não importa o tamanho dos problemas que vêm contra a tua e a minha vida. Você tem que colocar no seu coração o seguinte: Senhor, me ajuda, eu vou continuar, não vou parar, eu vou prosseguir, porque o Senhor é a minha luz, a minha força. Busque o Senhor e você vai chegar. Porque senão você para. Senão você vai estacionar. Então, isso foi uma história de superação dentro do Coliseu. Uma superação. E o apóstolo Paulo também nos dá esse exemplo, irmão. Porque o apóstolo Paulo foi muito combatido. Ele passou por situações que talvez muitos de nós não suportaríamos passar. A Bíblia diz que o Senhor chamou ele de vaso escolhido. Ele era perseguidor da igreja, irmão. Isso olhou como vaso escolhido. É por isso que nós, inclusive, não podemos colocar tabu naqueles que estão ali fora às vezes. Mas tem dentro dele algo que agrada ao Senhor. E o Senhor falou: eu vou trazer esse, porque essa é para mim um vaso escolhido. E muito padecerá pelo meu evangelho. Então não tem como nós julgarmos alguém fora, porque quem escolhe é o Senhor, quem chama é o Senhor, quem prepara é o Senhor. Por isso que nós padecemos por amor ao evangelho, porque pagamos um preço de tentar anular o eu carnal, para que outros possam se aproximar. E Gabriela Elderson, com sua história, mudou a história da competição feminina. E nós, com o nosso histórico de vida, precisamos ser sal e luz para mudar o caminho da geração que está aí fora, de homens e mulheres e jovens, como estavam na praça ontem ali. Homens e mulheres e jovens que, por não conhecer a verdade, estão caminhando para o inferno, estão caminhando para a perdição. Pessoas até de muito valor, mas que não sabem o valor que tem.
pessoas que nem sabem que o diabo existe, até questionam se realmente existe o diabo. E tem até aqueles que adoram ele, porque não conhecem na verdade, porque se conhecessem, fugiriam dele. Então nós temos que entender, desistir não é uma opção. Precisamos transformar os nossos obstáculos em triunfo para vencer. É transformar, é pegar, chorar se preciso for, mas não parar. Porque quem para não consegue, é mais difícil voltar. A Bíblia diz que não tem como apagar um pavio que fumega. Não deixe apagar um pavio que fumega. Porque está fumegando é porque não tem brasa. Agora, se acabar a brasa, vai encher de cinza. Aí é mais difícil de voltar. É mais difícil de se reacender. Então, que você possa guardar no seu coração a determinação de também chegar. Então, ali, foi a primeira maratona, onde mulheres começaram a competir 42 quilômetros. E ela, sem saber, na primeira maratona, mudou o histórico das maratonas para a mulher. O mundo todo hoje conhece. Gabriela Antes. É importante você saber que você é um vaso escolhido para Deus, irmão. O apóstolo Paulo, depois que ele se converte, e ele é arrebatado aos céus, ele tem uma visão diferenciada. E esse diferencial de Paulo começa a ferir pessoas por inveja, por competitividade. Mas Paulo, ele colocou a determinação no coração de combater a carreira, terminar o combate e guardar a fé. Nada conseguiu para Paulo, nem as prisões, nem os açoites, porque ele tinha uma determinação. Então fala para o seu irmão assim, para vencer os problemas da vida e continuar, é preciso determinação. Porque senão, irmão, você não cria resiliência. E às vezes as pessoas pensam que a luta é normal, não é. As nossas lutas não são normais, não são carnais, são contra demônios. E as pessoas às vezes pensam em parar, mas quando param, elas não entendem como não conseguem reacender, porque são demônios. São demônios que vêm para nos parar. Por isso que nós temos que fazer como essa Gabriela Andes, temos que fazer como o apóstolo Paulo. É insistir, é continuar, apesar das dificuldades. Quantos não Paulo levou quando pediu ao Senhor uma cura ao Senhor? O Senhor falou, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele entendeu, quando estou fraco, então estou forte. Mas tem pessoas que estão fracas e para. Porque não, Deus não está me olhando, não está me vendo. Claro que está. O apóstolo Paulo, o Senhor disse, és para mim um homem de valor, um homem escolhido. O que ele fala comigo e contigo. Pode alguém desprezar você, pode alguém falar que você e eu não servimos para nada, não somos belos, não sabemos fazer. O importante é você agradar o coração de Deus. Porque sempre haverá alguém que vai te malhar, sempre haverá alguém que vai olhar para os seus defeitos. Mas você tem que entender que mesmo assim Deus te chamou. Mesmo diante da dificuldade da vida, Deus te chamou. Por quê? Para levar luz, para levar a verdade para quem está lá fora ainda. Quantas pessoas de bem, irmãos, estão caminhando para o inferno e pensam que o inferno é utopia. Quantas pessoas de bem estão caminhando sem saber que diuturnamente o demônio arma laço para roubar suas vidas. Mas as pessoas acham que isso é utopia, isso é mentira, isso é história da carochinha. Ainda mais que a mídia hoje ela enfeita o inferno. A mídia hoje ela faz o inferno ser gostoso. E muitos até brincam de tomar uma cervejinha com o diabo, que o calor do inferno é bom. Mas a Bíblia nos diz que nós fomos chamados para isso, irmão. Se padecermos, mas não deixarmos a peteca cair, porque tem pessoas lá fora que precisam de mim e de você. Ah, eu estou fraca, vou parar. Não pare, meu irmão. Não pare, porque se parar, não consegue se reacender. A Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade vencida do que um coração ofendido. Então, qual o plano do diabo? É esfriar a tua e a minha fé. Qual o plano do diabo? É colocar cinzas em cima das nossas brasas. E nós achamos, não, eu sou parado, eu estou um jeito bom, não volta. E depois que a pessoa cai, se entristece. Há uma diferença muito grande, irmão, que a pessoa caída na fé e um desviado da fé. Uma pessoa caída na fé,
É aquela pessoa que sente o peso do chamado, não tem forças para caminhar, mas também ela está ali, caminhando com dificuldade, mas está caminhando, irmão. Precisa alguém dar as mãos, aconselhar, dar um abraço, orar, se possível jejuar, tratar com carinho, com amor. E a pessoa continua caminhando até se reacender. Mas eu estou desviado daquela pessoa que ela estava no caminho, sai do caminho da vida inimiga do Evangelho. Começa a aconselhar outros para não caminhar, porque foi e não deu certo. E não entende porque não se aprofundou em Deus. Não deixou o Espírito fazer aquilo que é necessário fazer. Que cada um de nós temos situações que Deus quer podar. Deus quer limpar para realmente nascer o que Deus quer de nós. Vem acontecer. É necessário deixarmos o Senhor trabalhar nas nossas vidas. E ali Paulo permitiu isso. E ali, aquela mulher Gabriela Anderson, quando estava ali na sua fraqueza, ela colocou uma determinação no coração. Nós temos que colocar também hoje, século XXI, ano em que tem crescido a mídia, ano em que a ciência tem se multiplicado e o mundo tem avançado, mas infelizmente a humanidade tem recuado. Estamos cheios de lares com famílias doentes, distantes de Deus, e achando que não precisa de Deus. É por isso que Deus quer te usar, é por isso que Deus quer nos usar, é por isso que Deus quer usar a igreja na face da terra, para ser luz e sal para o mundo. Então assim, eu preciso continuar a obra que Deus me chamou para fazer. Não pare, meu irmão. Mesmo cansado, mesmo afadigado, minha irmã, não pare, porque desistir não é opção. Você tem hoje que desistir na sua vida, assim, desistir. Desistir não é opção, meu irmão. Então, olhando esse exemplo dessa mulher Gabriela Anderson, eu comparei com Paulo. Se você ver aqui, abre lá em Filipenses, capítulo 1. Lá depois de Gálatas, Efésios, você vai achar Filipenses. E esse homem, irmão, ele passou por prisões, açoites, mas mesmo assim ele continuou. Filipenses capítulo 1. Paulo chegou depois dos discípulos. Depois que Jesus havia morrido, Paulo chegou no Evangelho depois dos discípulos. Mas nós podemos ver as 3 cartas que Paulo deixou escrito, que até hoje Deus usa essas cartas com verdades paulinas, temos levado a uma firmeza com o Senhor. Paulo ali aconselhou muitas pessoas. Paulo falou do casamento, Paulo falou da ceia, coisas básicas, fundamentais, para afirmar a igreja. Até na hora da morte, Paulo alimentava os homens com palavras. Paulo falava como quem estava no escritório com o ar-condicionado ligado, mas ele estava preso, algemado muitas vezes. Quando Paulo fala com Timóteo, no 2 Timóteo, capítulo 2,15, ele aconselha Timóteo a continuar a palavra como um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo estava na masmorra em Roma, pronto para ser decapitado. Mas mesmo assim, você ouve Paulo, lê Paulo dando esses conselhos para Timóteo, imagina Paulo de terno, num carro do ano, num apartamento na Barra, ali na cobertura, Paulo tomando água de coco e ligando para Timóteo. Não, ele estava na masmorra para morrer. Mas mesmo morrendo, ele aconselha Timóteo, como aconselhou outros. Ele ainda diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele sabia que a morte estava em questão de horas. E Paulo vai, coloca a cabeça naquele cepo ali, de lado assim, mas não negou. O carrasco fica aquele machado assim, separa a cabeça do Paulo do corpo. Esse Paulo, aos 43 anos aproximadamente, é morto em Roma, mas ele não desistiu do Evangelho. Paulo nasceu ali em Tarso, que hoje é a Turquia, e criado ali, debaixo dos ritos judaicos, ele se firmou na religião, porque isso mostra também dedicação. É por isso que é importante entender que o Senhor chama quem já está fazendo alguma coisa. O Senhor não chama desocupados, que não quer compromisso, e como está no Evangelho não consegue se firmar. Não, ele chama alguém que tem dentro dele, dentro dela, a vontade de sempre estar ocupado com alguma coisa, porque esse vai
coisa. Quando não se tem a vida nesse costume, nós vemos para o Evangelho às vezes, e não temos necessidade de crescer em Deus, porque nós teremos sempre alguém que falar por nós. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele sempre nos chama, ou chama alguém que tem dentro de si o desejo de ocupar espaço, de fazer, de engrandecer o nome dEle. E aqui, nós vemos que, aqui em Filipenses 1, a partir do versículo 12, diz assim, ó: a prisão de Paulo favorece o Evangelho. Então, às vezes, uma coisa que está passando hoje na sua vida, que você pensa que está te sugando, e que o diabo está fazendo, pelo contrário, aqui diz que a prisão de Paulo favorece o Evangelho. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo nas minhas prisões, ousam falar palavras mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição das minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Era um homem que estava determinado, mesmo sabendo que muitos estavam agindo com velocidade com ele. Muitos queriam ver ele acabar, cair. Infelizmente, essas competições sempre existem. Enquanto houver humanidade, alguém levanta a bandeira do Evangelho, da igreja, do ministério. A minha igreja é melhor que a sua. O meu ministério é maior que o seu. O ministério tem isso, tem aquilo outro. Mas Paulo dizia, o que importa com inveja, com porfia, sem porfia, com o nome de ministério no teto, defendendo a igreja e não o Evangelho, não importa. O importante é que isso redunde em salvação para alguém, para muitos. Então é importante você entender, mas não tem desculpa, desistir não é uma opção. Nós temos que trazer assim, diante das dificuldades, pegar elas e tornar em combustível para vencer. É quando o diabo estiver machucando, te batendo, mexendo em pontos que mexem com o teu sentimento, e você fala, Satanás, tu quer me parar, mas agora que eu vou me envolver mais com Deus, você quer me parar, está batendo em onde você sabe que me incomoda, mas a partir de agora eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me aprofundar, e o céu vai dizer amém, sabe por quê? Deus ordena bênção da sua vida, sabe por quê? Porque você está ficando fortalecido no Senhor. Quanto mais você levar as ações e mais se aprofundar em Deus, você começa a entrar em áreas espirituais que você nem imagina. Aí que Deus vai dizer para você e para mim, chegai-vos a mim, que eu chegarei para vós. Então, não está apanhando ou sofrendo, ou sendo mexido alguma área da nossa vida que nos magoa, que nos machuca, ao invés de abandonar, não. Temos que nos aproximar mais do Senhor. Qual o plano de Satanás? É fazer você se sentir desprezado, abandonada. É fazer a sua mente guardar um pensamento acusatório. É fazer a sua mente, aos pouquinhos, tirar você do jogo. Por quê? Porque depois você vai perceber que o caso ficou mais distante. Que ele fala assim com o seu irmão, nós vivemos a vida lutando contra a correnteza desse mundo. Agora imagine você se cai num rio com uma correnteza forte. Você está levando ali pancadas de coisas que vem ao seu encontro, mas você está nadando. Agora se você parar um instante, a água te leva lá para trás. E pior que às vezes fica pior do que o início. Porque a Bíblia diz que quando a pessoa está servindo ao Senhor, em dado momento ela para, aos demônios, quando vê a pessoa chegando para o Senhor, eles saem para perturbar outros. Mas eles resolvem, vou voltar para ver quando está a casa, de onde eu saí. Eles voltam. O Evangelho de Marcos diz isso. E achando ela varrida e adornada, eles ocupam. E o estado da pessoa é pior do que antes. Aí você vai ver como diz lá em 1 Pedro, 1 João, que o seguinte: melhor nos fora conhecer a verdade do Evangelho do que conhecendo, rejeitá-lo.
porque é como o cão que volta ao vômito e a porca que volta à espojadura de lama. Então, ele nos adverte. Melhor ser não conhecer do que conhecer pisando nela. Você vai ver um vídeo esses dias de a bandeira nos Estados Unidos. As pessoas chegam, pode ser carteiro, pintor, pedreiro, alto escalão, baixo escalão, médio escalão. Onde chegam e vê a bandeira, eles reverenciam a bandeira. Eles, se tiver a bandeira, tinha um tapete, colocaram a bandeira no tapete de bandeira dos Estados Unidos, as pessoas chegavam e pegavam o tapete e faziam assim, para passar, mas não pisar na bandeira do tapete. Porque um monte de gente vinha assim, chegava em cima assim, do tapete, faziam assim, e davam uma volta, para não passar no tapete, porque é para o tapete na bandeira dos Estados Unidos. Aí mostrou um paradoxo, que no Brasil, os lixeiros catando lixo, usando a bandeira do Brasil como lugar de botar lixo. Cheio de lixo a bandeira, um ficando em cada ponta, outro pegando lixo na bandeira. Para chamar a atenção, era assim, tipo, o que foi? Então, existe isso, quem valoriza e quem está com a coisa na mão despreza, irmão. Então, o diabo quer que você despreze o que Deus fez por você. O que o diabo quer é que você olhe para a dor, olhe para a dificuldade. E quanto mais você olha para a dificuldade, mais ela cresce. O que o Senhor manda? Tirarmos os olhos da dificuldade e pela fé enxergar ao Senhor. É isso que o Senhor manda. Porque se nós ficarmos admirando a diversidade, admirando os problemas, estaremos como aqueles que têm parado, como aqueles que têm olhado para os problemas e parado. Por isso que eu fiquei admirado com essa história da Gabriela Anderson, porque eu vi a maratona. Eu era adolescente na época, não me esqueço. Aquela cena que eu vi, não esqueço. Então, às vezes, há momentos que estamos assim, cansados por dificuldade de resolver alguma coisa, cansados, atravessando uma adversidade qualquer, não importa se é financeira, familiar, física. E o que o diabo quer é que nós achemos que Deus não está vendo. O que o diabo quer é que eu e você comecemos a visualizar a dificuldade. Fala assim, quanto mais eu valorizo as coisas que o diabo coloca na minha vida, mais elas crescem. Porque a tendência é essa, irmão. Você começa a apagar a fé e crer na mentira. Porque o que o diabo está nos mostrando é uma mentira. Ele quer usar aquela mentira para nós dar legalidade a ele. Assim, não está mudando, não está crescendo, não está melhorando. E com isso você começa a olhar para a dificuldade e a tendência é ela crescer. Por quê? Ele começa a impulsionar aquilo. É uma chave que ele pega da tua mão, da minha mão, e começa a tocar naquela situação que te incomoda. Mas se você for ousado como essa mulher, como também fui Saulo de Tarso, você tem que ser ousado. E a sua ousadia manda você passar por cima da dificuldade, crendo no Senhor. Ela existe. Está no mundo natural? Está. Mas nós somos de outra nação. Nós somos da nação celestial. Então os problemas terrenos não podem para eu e você, que fomos chamados, escolhidos e separados pelo Senhor. Então o Senhor diz que toda e qualquer situação que nós entremos nessa vida, Ele diz que somos mais que vencedores. Mais que vencedores. O mundo está cheio de vencedores, mas aquele que está no Senhor é mais que vencedor. Isso significa dizer que Ele já te dotou de condições, de qualidades para vencer aquilo que está tentando te parar. Então te capacitou. Fala assim, irmão, bate a mão do lado. Saiba que Deus já te capacitou para vencer isso que te incomoda. Está capacitado, meu irmão. Você está já preparado pelo Senhor para passar por isso. Parece loucura você ver alguém preso. E esse preso dizer, que continue pregando, é importante pregar. Que as minhas dores estão animando pessoas. Uns estão com inveja, outros com raiva. Uns se tripudiando em cima da minha dor. Então eu estava tão fortalecido no Senhor, importante para o Evangelho seja pregado, que a alma seja salva. Mas hoje, o inimigo bate na fraqueza qualquer que tenta nos atacar. E ao invés de nos refugiarmos no Senhor, às vezes vamos nos refugiar na casa do irmão tal, da irmã tal, do colega tal, que também não quer compromisso com Deus.
A pessoa não quer compromisso com o Senhor e vai te levar para onde? Fala assim, meu irmão, para o buraco. A pessoa está longe do Senhor, não está tendo força para andar. Como vai dar conselho para você? Como alguém que está descompromissado de se envolver com Deus pode dar conselho para você? E às vezes os conselhos vêm a pessoa achando que está fazendo certo. Aqueles médicos estavam fazendo certo com a Gabriela Anderson. Para, minha filha, para. Deixa eu cuidar de você. Para, você não vai tentar chegar. Você não vai conseguir, são 200 metros. É muito longe. Vê o YouTube que eu estou falando. Quem sai do lado é uma equipe médica andando do lado dela. Ela ali, assim, E a equipe médica, para. O povo de pé, aplaudindo, ovacionando. Mas ela apagou para a esquerda, apagou para a direita, e só olhava o final e falou, eu vou chegar, nem que eu caia depois que eu passar. Irmão, nem que você seja como Paulo, decapitado por amor ao Evangelho. Não pare. Não pare. Mas assuma uma posição de compromisso com o Senhor, irmão. Assuma uma posição de quem quer ver o Evangelho crescer, quem quer ver o nome do Senhor ser glorificado. Então não pare. Então, não pare, lute para sempre, irmão, para sempre. Fala assim comigo, se eu começar a lutar hoje pelos meus... Repete, se eu não começar a lutar com garra hoje pelos meus sonhos, de conseguir chegar, eles nunca passarão de sonho. Então, se você não pegar, irmão, começar, não, eu vou conseguir, outros já conseguiram, eu também vou conseguir. Ah, mas é meu sonho, ver alma chegando, ver pessoas se rendendo, Deus me usando. Mas se você não começar a agir dessa maneira, não vai passar de sonho. O cemitério está cheio de quem sonha. Porque no sonho é uma coisa, na praticidade é outra. A pessoa sonha, aí quando vê os obstáculos chegar, a tendência de quem está sustentando os sonhos é parar. Então não podemos parar, irmão. Porque quando você para, além de entristecer o Espírito Santo, você vai parar alguém, sempre digo isso, irmão. Você vai parar alguém que está confiando em você. Você vai parar alguém que está se espelhando em você. Eu já ouvi alguém falar comigo assim, não, fazer evangelismo na praça para quê? Tem ninguém vai. Já ouvi falando isso. Mas, irmãos, até de meia ontem, pela manhã, amanheci, entrei no jejum o dia todo. A glória do Senhor foi evangelizar o dia todo desse trabalho. Só tomando água o dia todo. Aí chegou uma irmã na noite também, que estava jejuando pelo trabalho. Chegamos ali, alguns irmãos, começamos. Daqui a pouco começou a chegar irmão. Eu glorifiquei a Deus, começou a chegar as pessoas. E o povo, que parecia estar tão cético, entrei na praça, recebeu, não vi um folheto no chão. Não tinha um folheto no chão. Pessoas iam em casa e voltavam para ali. A praça ficou uma bênção ontem. Porque o povo ali, a igreja se rendeu à vontade do Senhor e apresentou ali, dizendo, Senhor, vem aqui. E Deus começou a movimentar. Pessoas que você nem imagina passou ali ontem. Pessoas ataviadas, do jeito que você conhece. Foram lá. Uma, duas, três vezes. Houve um respeito, ninguém falou nada, mas a pessoa passou lá. Sabe por quê? Porque Deus viu a igreja se posicionar. Deus viu a igreja pegar a espada e falar, Senhor, vem aqui. Até pessoas que eu falei assim, vou orar por isso e isso outro. Não deu nem tempo de orar, porque as pessoas chegaram e foram orando, mas aí os irmãos caíram dentro evangelizando. A evangelista Vitória sentou na cadeira, na mesinha com a jovem. A irmã Alexa chegou, começou a somar ali, a pastora então louvou, o irmão Nana, a irmã Adriana foram chegando e somando, irmã Vanessa. Foi uma bênção, irmão. Mas ali, o inferno perdeu. Quando você for fazer um trabalho desse, glorifique a Deus, irmão, e faça uma oração, Senhor, levanta um Saulo ali. Porque às vezes a pessoa não se converte ali, mas ouviu a palavra, se converteu em outro lugar. A pastora Antônia ouviu a palavra em Caxias, uma caixinha de som com 3, 4 senhoras, não foi? 3, 4 senhoras. Aí se a pessoa olhasse para a dificuldade, ela falasse, estou aqui nós 3 sozinhos nesse sol, ninguém se converte, vamos parar. É por isso que quando eu olho para a dificuldade, pastor Antônio ouviu uma palavra e perguntou a primeira vez, é verdade isso?
Jesus vai voltar. E a primeira coisa que até hoje não se converteu, é verdade, isso é verdade. A pastora Antônia vai, pega a condução, volta para casa, tinha saído de casa porque a situação que eu levava ela passar, saiu de casa, tem que ir, leva ela de volta para casa, e em casa ela se vai na igreja, perto de casa, ela entra na igreja, o Espírito fala com ela, e você vai na boca daquela mulher, daquela senhora, e ela se converte. Então entenda bem, quando Deus quer salvar pessoas, quer te usar, de repente você está ali e a pessoa não se converte na tua presença, mas uma semente foi plantada. E onde ela for, o Espírito vai continuar agindo dentro dali, molhando aquela semente e ela brota. Mas o importante é você ser um daqueles que estão semeando, que estão adubando, que estão levando água, que estão dizendo, que estão transmitindo essa palavra. Então é por isso, irmão, que você não pode desistir. Ah, mas eu não estou vendo. Você tem que ver, você tem que crer, irmão. Você tem que crer. Ah, mas será que Deus está salvando pessoas? Está. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Deus não para, não é agir de Deus. Deus está fazendo. É que às vezes a pessoa não está crendo com os olhos naturais, não consegue ver e nem mensurar o que está acontecendo. Aí não consegue crer que almas estão sendo salvas. Não consegue ver que a sua vida está sendo instrumento usado por Deus. E não acreditando nisso, você não vai ver as coisas que já estão acontecendo. E às vezes a pessoa não está vendo. Por isso que não podemos andar segundo o curso desse mundo, irmão. Temos que andar pela fé. E pela fé, nós parecemos loucos diante da sociedade. Fala assim, irmão, pela fé, muitas vezes você vai se achar louco. Porque tem coisa que nós fazemos na fé, irmão. Misericórdia, você está falando, eu vou fazer. E acontece, irmão. Tem coisa que você for olhar com os olhos naturais, você não faz. Tem atitudes que o Espírito Santo leva você a praticar que você não faz. Vou jejuar porque? Não vou jejuar não. Não vou jejuar? Me incomoda? Não vou jejuar. Estou entendendo? Não entendi o propósito do jejum, não vou fazer. Aí de repente algo ia acontecer na sua vida, na vida de alguém dentro do seu sangue. Mas orar para quê? Besteira orar, no seu orar, eu não vou orar não. E às vezes aquele momento que vem aquele pensamento assim, ora por isso. Às vezes tu lembra do nome, ou lembra de uma pessoa, ou passa na sua mente um país, um bairro, uma cidade, ou você tem um pensamento de ver alguém sendo morto. Irmão, são insights, fala com o irmão assim, fala com o irmão assim, isso é um insight? Isso é um insight do mundo espiritual, te dizendo, passa. É hora que o rema de Deus, não tem horário não. Quando nós falamos de portal que se abre, é isso, irmão. O rema de Deus não tem horário. Aí você lembra do nome, depois eu oro. O filme está bom. E vai ser o bom agora. E agora a cena do beijo. Depois eu oro. Tirou o beijo. Meu irmão, se veio do céu um recado, cumpra. Mas agora não. Depois tem tempo. Tem tempo? A vida está com a faca assim para ser louco. Aí Deus fala assim, ora agora pelos que estão sendo mortos. O Senhor, repreende o espírito de morte agora. Repreende agora aquele espírito que está com a faca, com a arma, com o pau. Irmão, no mundo espiritual, você deu ordem. E pela ordem que você deu no mundo espiritual, aquilo vai acontecer. Mas a pessoa, às vezes, tomada pelo cansaço ou por falta de experiência com Deus, não consegue entender que o mundo espiritual é que exerce comando sobre o mundo natural. O mundo natural, perto do mundo espiritual, é uma bolinha de gude. O mundo é todo espiritual. O mundo físico é uma bolinha de gude. Só que a pessoa às vezes acha natural as coisas que acontecem e não consegue entender que você é um ser espiritual, que habita no corpo natural, físico, e que é só o seu espírito não é daqui, vai voltar para lá. Com você é Deus, vai voltar para lá. Então, dessa forma, você consegue anular ataques espirituais do mal na tua região, na tua casa, na tua família, no teu pensamento, em coisas que te pertencem. É por isso que não pode desistir. O capitão desistiu porque ainda não entendeu o agir de Deus, ainda não descobriu quem é Deus, ainda não entendeu como Deus está fazendo na sua vida. Por isso, para, irmão. Até as dificuldades, as adversidades, circunstâncias negativas, elas vêm na nossa vida, mas são como combustível. Parece loucura falar isso, mas se você viver pela fé, tu vai entender. É o que eu falei. Fui atacado numa determinada área, meu irmão, mergulhe em Deus. Faça propósito com o Senhor. Não vou desistir. Ela não desistiu. Paulo não desistiu. Até morreu com esse evangelho. A palavra que Paulo
deixou escrito para mim e para você. No mundo todo. Quem não conhece a história de Paulo? São Paulo foi inaugurada por pessoas que chegaram lá e deram glorificando a Deus para a pessoa de Paulo, deu o nome de São Paulo. E é a maior cidade do Brasil. Como é que Deus está? Desistir não é opção. Repete comigo. Desistir não é opção. Desistir não é opção. Mas eu devo transformar os meus obstáculos em combustível, em triunfo, para glorificar o Senhor. Imagina o diabo vendo você tomar uma atitude dessa, irmão. Está passando uma dificuldade, Senhor, eu orava 1 minuto, vou orar 5 agora. Senhor, eu acordava 6 horas, mas eu tenho uma folga de 4 até 6. Eu vou orar 1 hora, eu vou orar meia hora, eu vou orar 20 minutos, mas eu vou ver essa situação mudar. Senhor, eu vou jejuar 2 horas, ou vou entregar meu café em adoração ao Senhor. Então hoje eu não vou almoçar, Pai, eu te ofereço meu almoço como jejum, como adoração ao teu nome. Irmão, o mundo espiritual começa a olhar diferente, sabe por quê? Fala assim, porque eu passei a tomar uma atitude de mudança. A partir de hoje, Pai, eu vou oferecer, hoje eu não quero jantar. Não precisa ninguém saber, você e Deus, irmão. Senhor, eu te ofereço minha janta como adoração. Irmão, o mundo espiritual começa. É igual aquela pessoa falar que todo dia apanha no colégio. Todo dia, plá, no colégio. Aí um dia começa, alguém vai ali, não, deixa os golpes, não se defender. Faz assim. Aí quando o cara bater, vai dar um tapa na orelha dele. Aqui, ó. Aí a pessoa dá uma banda em você. A pessoa dá uma... Pô, eu tenho que estar aprendendo. Então você começa a ensinar estratégias de vitória. Você começa a se envolver com Deus. Aí você vai ver até quando recebe um ataque na hora determinada. Como você agora acostumou, aí já aprendeu que se for atacado, mergulha no Senhor. Está passando, atacou agora essa área aqui na minha família? Mergulha no Senhor. O meu casamento, pressão, mergulha no Senhor. E fecha a boca e faça o que Deus está te orientando a fazer. Quer vencer? Primeira atitude, fecha a boca. Primeira atitude para um vencedor que toma uma atitude de mudança, primeiro é fechar a boca, porque a boca é sempre aquilo que vai atrapalhar o que Deus está fazendo. A boca manda desistir, a boca manda responder, a boca manda soltar uma palavra, e a falta de vigilância faz pessoas pararem, irmão. E começa a falar coisas que Deus não mandou falar. Começa a tomar uma atitude que Deus não mandou. Começa a abrir portas para que o mal habite naquele lugar. Aí, não desiste de caminhar com o Senhor. Começa a ceder a porta para o inimigo entrar. Então, não podemos ser aconselhados pelo mal. Quando o mal atacar, mergulhando bem, irmão. O Senhor, Ele colocou diante de mim e de você. Deuteronômio diz isso. Coloquei diante de ti o bem e o mal. Escolhe o bem para que viva, irmão. Escolhe o bem. Mas quantas pessoas param de caminhar porque escolhem o mal? É atacado na família, para de falar um com o outro. É atacado nas finanças, é atacado em tantas situações da vida, e vira as costas para Deus. Não! Aí que é hora de buscar Deus, irmão. Senhor, tu tem visto, mas eu não vou parar. Estou passando uma aperto assim, assado. O cara ainda sendo atacado, mas eu não vou parar. Mas também não vai revidar contra os que estão do seu lado, porque a luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas é contra demônios. Por isso que você não pode parar, irmão. Aí tem pessoas que não estão na igreja. Não parei. Mas em casa não fala com o parente. Em casa briga com o esposo, briga com a esposa, palavra ruim. Em casa não tem mais comunhão. Em casa é mais celular, é mais televisão, porque conversa boca com boca. Em casa é despesa, é fingimento. Em casa vira as costas pro alto, torna como 2 inimigos na cama. Mas vem para o Senhor. Vim te adorar, mas tem que haver mudança. Quer ver resultado? Mude. Quer ver resultado? Mude. Você mudou, Deus começa a te dar. Sabe por quê? Deus não vai dar alguma coisa que vai te machucar. As coisas que Deus dá na nossa vida são conquistas espirituais. Por isso que vem as provações para nos moldar, para nos preparar. Por quê? A luta veio a minha busca ao Senhor. A luta veio a busca comemos da palavra. Aí eu estou comendo a palavra para me moldar em Deus. Aí Deus vem em mim, abriu espaço para mim. Abriu espaço na vida para colocar mais uma espada nova. Abriu espaço para mudar a coraça. Abriu espaço para mudar o capacete. Deus muda a nossa armadura quando nos envolvemos com Ele no meio da perturbação.
Mas às vezes nós não entendemos dessa forma e paramos. Estou cansado, estou desesperado, vou parar. Já vi pessoas que venderam o ministério, venderam igreja. Eu lembro dela. Já vi. Conheço duas histórias. Pessoas que venderam o ministério com os membros dele. Que a luta era muito grande. Bom, a opção não é parar. A opção não é parar. E quando eu paro em tristeza, Deus, a Bíblia nos mostra bem nitidamente duas vezes isso. Quer ver? Você abre lá, 1 Coríntios, capítulo 10. A Bíblia nos mostra, a opção não é parar. Paulo falou, está difícil. Não, os irmãos traindo Paulo. Porque Deus chamou os discípulos para o judeu, e os judeus não falavam com os gentios, que eram os judeus misturados. Outras pessoas. Os judeus só pregavam para judeu. Olhar para o gentio, cão, fariseu, cão, seu cão, não falava. Aí o senhor vai deixar morrer esse povo sem salvação? O senhor converte Paulo e fala, muito acontecerá por amor ao meu nome. Aí Paulo foi chamado para os gentios. Entenda bem, irmão. Entenda bem. Padeceu, porque foi levar a palavra aos gentios. Aí foi perseguido até pelo próprio povo do Senhor. Quantos e quantos ministérios passam por você, se dá a paz do Senhor e para pastor? Oi? Boa noite, bom dia. Eu viro a cara para não falar. Porque eu estou que é mais santo que você. Você vai parar por causa disso? Passei pelo irmão, tem paz do Senhor, meu irmão não me respondeu. Mas você vai parar por causa disso? Passei pela irmã, aquela jovem, aquele senhor, aquele rapaz, aquele moço, aquele bonitão, aquela bonitona. Eu dei paz do Senhor e não me respondeu. Você vai parar? Foi ele que morreu por você? Foi ele que deu sangue na cruz por você? Foi ela que deu? Meu irmão, olha o que diz Coríntios 10, versículo 13. Quem achou, diga amém. Porém, não nos gloriamos. É Coríntios, é 1 Coríntios, eu estou lá no 2 Coríntios, perdão. 1 Coríntios, quem achou, diga amém. Não vem sobre vós tentação senão humana. Então tudo que você acontece é na esfera humana, irmão. Tudo que acontece na sua vida que tenta te parar é na esfera de natureza humana. Tem demônios mexendo os pauzinhos, mas tem na natureza humana. A gente sente a alma. Ah, meu Deus, vou parar. É a alma que sente. Meu Deus, eu estou brincando. Vou parar. Que dor. Ó a vida, ó a dor. É a alma, irmão. Se deixar, eu vou te levar pro buraco. Não me respondeu. Há uma semana que não fala comigo. Ah, Deus, que sofrimento. É a alma, irmão. Dá uma surra de água de sal nessa alma. É a alma que quer te parar. É o homem. A natureza humana que quer te parar. Que fala, abandone o Senhor. Olha o que ele diz aqui, ó. Não vem sobre vós a tentação, senão humana. Mas fiel é Deus. Fala, glória a Deus. Que não vos deixou ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação de dar também o escape para que possa suportar. Então, na esfera humana, irmão. As coisas que acontecem comigo e com você é que nós ficamos admirando a dificuldade, admirando a dor, admirando a luta. Eu não tenho, começa a dizer que não tenho. Tá ruim, eu começo a confessar no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, para tudo que é tudo na vida. Tá ruim para mim, o meu casamento tá ruim, eu não sei mais nada, eu não tenho mais emprego, eu não consigo vencer, todo mundo quer com perdão. Tadinho, tadinha. Meu irmão, não tá ruim? Abre a boca para quê? Abre a boca para orar. Ou então fecha a boca de falar e começa a jejuar. Começa a entrar no mundo espiritual e batalhar a sua guerra no Senhor. Guerra no Senhor, irmão. Faz propósito com Deus, mas o povo não quer crescer. Está difícil orar, difícil para a igreja, está difícil crescer, está difícil dar um minuto, algo a mais para Deus. É preguiça, irmão. Quem nos separa de Deus é a natureza humana. A preguiça. As coisas da vida têm prendido a gente, é por isso que a gente não consegue fazer como fez a Gabriela antes. Não, falei, eu vou chegar, nem que seja arrastada, nem que eu desmaie quando eu passar. Realmente ela desmaiou, mas quebrou. E Paulo, combateu o meu combate, a cabeça algemado, amarrado no seco, levou chicotada. Mais de uma chicotada levou, traído, invejado. Continuou dando conselhos, irmão. Continuou dando conselhos. Estava lá numa masmorra para morrer,
mandando carta para Timóteo. Estava preso com Silas nas prisões exteriores, irmão, lá embaixo, passando fezes, amarrado. Não há Deus maior. Não. Aí Silas está fazendo cura, segunda voz. Aí daqui a pouco vem um terremoto, rebenta tudo. E no meio da dor, da salva o carcereiro da sua família, é aberto uma cela. Porque o carcereiro, não mata que Deus fugir, eu vou morrer, a outra vai matar. Eu vou morrer antes de fugir. Não, estamos aqui, ninguém fugiu. O que pode fazer com essa salva? Quem não só Jesus será salvo tu e a tua casa? Foi para a casa do carcereiro, com todas as feridas, estabeleceu a igreja, ele batizou o carcereiro e ali levantou-se um ponto de pregação. No meio da dor, irmão. É isso que o diabo quer que você não veja. Então, assim, no meio da dor, eu tenho milagre. No deserto, Deus envia socorro. Sabe que o diabo não quer que você acredite nisso. Quer que você admire a dificuldade. Quer que você monte um barraco no deserto. Então não vale. Oh Deus, isso não vale. Estou no estreito de Jeová. Tem outra bem feito, viu? Estou no estreito de Jeová. Sai daí, isso não é para morar não, você é passageiro. Mergulhe em Deus. Mergulhe em Deus, irmão. Eu lembro. Não vou entrar aqui em detalhe, mas eu lembro. Como os Moraes São Vicente tinha acabado de nos converter. Ano de 85. Aí só tinha água naquela época. Está sendo 2 anos depois. A água está pequenininha. E ele passou um vale. Se acabar de se converter, aí começa a mudar. Ele começa a apresentar para o se converteu, se apresentou para a gente. São Vale, lá em São Vicente, tudo difícil. Coisa com compromisso assim, ó. Mas estava tendo experiência com o Senhor, e naquele momento só. A Bíblia diz em que? Em 1 Tessalonicenses 5,18. O que diz? 1 Tessalonicenses, lá no finalzinho. 5,18. Se guardar, a gente orar, você guardar isso, pelo amor de Deus. Depois de Filipenses, Colossenses, a gente vai achar Tessalonicenses. Também carta que Paulo escreveu. Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do nosso Deus para convosco em Cristo Jesus. Fala assim: em tudo eu devo dar graça. Pensa no seu problema agora. Em tudo eu devo dar graça. Fala assim: até com as minhas dificuldades eu devo dar graça. E ali o Espírito Santo, uma manhã, me animou a orar em função daquilo. Aí eu fiz uma coisa que muitos crentes com preguiça não querem fazer. Eu fiz um voto com Deus. É igual para o mês de junho, eu falei assim: eu vou raspar minha cabeça e nasce ele. Você dizia, pô, por que eu sou ficou feio, mais feio do que já é? Pode cortar o cabelo, não de dor. Estou careca, eu sou feio, não, ficar careca, eu vou fazer. Falei com Deus, eu vou voltar atrás. Foram 30 dias de cabeça raspada. Aí Cauã foi lá, meteu a faca de abóbora, pensa vampiro, meteu a faca na minha cabeça e raspou a cabeça. Foi um voto que eu fiz com Deus. Você quer vencer? Assim, para vencer, eu devo fazer coisas que nunca fiz. Normal, café com leite, é só mostrar a bandeira do deck que para. Ah, é? Mergulho. Vai mais profundo, sai das garras dele, vai mais profundo. Aí, eu lembro que estava difícil, irmão. Aí Deus me inspirou a fazer 15 dias de jejum. 15 dias em função de uma coisa. Ele mexer naquilo que eu estava pedindo oração. 15 dias. Eu fazia jejum todo dia, eu dava meio-dia. 15 dias. Eu vou jejuar. De manhã até meio-dia, vou dormir, vou deitar, não como nada até meio-dia. Meio-dia eu pego meu jejum. 15 dias eu fazia isso. Mas, Senhor, eu glorifico teu nome numa situação tal. Aquele dia. Um dia, no dia, eu dia, uma vez, um dia, 10 dias, 13 dias, 14, 15 dias, nada. Eu tenho naquela instrução, na hora do almoço, para entregar meu jejum, no 15º dia. Por isso que eu falo isso, quando eu leio o capítulo 9 e 10 de Daniel, no 21º dia, último dia, o anjo veio para Daniel. Ah, você veio, não. Desde que você começa a colocar o propósito no coração, o espiritual recebe ordem. Só que as trevas começam a lutar para você descrever esse treva. Você começa a orar e jejuar para alguém, o músico vai receber uma ordem, prepara. O músico vai receber uma ordem, o teu milagre está lá no 15º andar
Pega aquele milagre, já existe. Está lá. Faz o que é meu? Já existe. No coração de Deus. Você começa a orar, prepara. Aí a pessoa vai, olha uma situação, estava em jejum, que quebrou o jejum dela, porque briguei. Não briguei. Falei. Deu teu milagre. Eu estava 12 dias buscando o Senhor, mas aconteceu aquilo que eu não suportei. Eu tive que falar. Falei. Ele falou bobo. Já não conseguiu te derrubar. Eu fui 15º dia, fui lá entregar meu jejum, estava escolaçado, entrei, ajoelhei, botei o rosto no chão, e falei assim, obrigado. Pela fé eu creio no coração, pela fé eu creio no Jesus. 15º dia, último dia. Acho que eu estou morando na porta, continuei orando. Daqui a pouco, o irmão foi dando a minha direção. Aí eu continuei orando, eu estou tomando minha obra assim. Você quer um anjo do Senhor? Mas era, um anjo do Senhor. Outro do meu irmão foi feito, tudo bem, mano. Eu falei, não, eu vou entregar o propósito do Senhor. Amém. Eu estou entregando o propósito do Senhor. Eu falei, amém, irmão. Aí ele sentou para conversar comigo, assim, demos a luz. Aí eu falei, eu estou aqui com o propósito, 15 dias com o Senhor. Praticamente o propósito, 15 dias com o Senhor. Como é que isso vai dar? Também estou no propósito, 15 dias com o Senhor. Amém. Falei, mas eu glorifico a Deus. Falei, Cruz, Deus falou uma coisa comigo há 15 dias atrás. Eu falei, o que foi, irmão? Sabe que eu vendo carro, se eu conserto, compro casa, reformo dele. E juntei um valor e falei, se eu quero abençoar alguém, quem eu abençoo? O senhor falou assim, 15 dias atrás, dá o meu servo da cruz. Eu sabia que Deus falou com ele. Eu entrei nas férias do Espírito, comecei a jejuar 15 dias. Eu pedi no Senhor, traz a existência. E ele falou, Senhor, confirma. Olha só, ele confirma. Todo dia de manhã ele ia acessar pegar documento comigo, ele tinha que chegar para lá e falar para mim, brincando comigo, muito brincadeira e tal, mas que no Espírito falava assim, se eu confirmo, quando quer errar, confirmo. E eu, sem saber de nada, estou buscando pela noção, eu falo, Senhor, milagre. Eu pedi um milagre, estou dando uma resposta, que ele ia falar comigo. Tudo bem, Cruz? Ele quer falar comigo para Deus confirmar que é. Se eu confirmar, você não vai fazer aquilo. Aí ele disse que todo dia ele ia buscar documento na sessão e falava com Deus, disse, pai, vou lá, confirma. Ele brincava comigo e tal. Olha, eu estava sendo testado sem saber. Sabe, eu estava na dimensão do Espírito. Você está na dimensão do Espírito, sabe? E ali ele falou, ó, Deus mandou eu te entregar isso. Eu falei, rapaz, eu não tenho como te pagar. Ele falou, Deus não mandou te emprestar, Deus te dá. Meu Jesus, é tão bom ser obediente a Deus. Aí Deus tira de onde não tem, do infiel para dar o fiel. Então ele abre porta de não ter porta. Mas ele atende a oração do justo. Porque ele diz que a oração do justo pode muito em seus. A oração do justo pode muito em seus. Então, por que não orar? Por que não jejuar? Por que não chamar a existência coisa como se já existisse, irmão? Aí tá buscando, tá, daqui a pouco. Não deu, mas eu sabia, vou tentar tudo de novo. Não é agora, irmão. Porque você está olhando para o natural. Você está olhando, eu vou orar por ele, por ela, ele vai chegar, vai dizer amém, quer dizer? Aí, só cabeçudo, seu. Deus, tem misericórdia, Senhor, vou parar de orar. Mas que manda você parar? Você quer ver reações naturais no mundo natural? Você é espiritual, mano. Às vezes, como é natural, não entende as coisas do Senhor, porque ela discerne o quê? Espiritualmente. O homem natural quer ver reação assim, eu vou olhar, vai buscar para mim. Aí o pescoço deu um soco de dental. Não, continua orando, meu irmão. E quando machucar mais o inferno, continua doendo e fica dentro daquilo. Seu obrigado. Pô, Mateus, tu é fiel. Está doendo, tu é fiel. Aí Deus transforma até a situação. Faz de Deus muda decretos pelos seus servos. Ele muda decretos. Ele tira ações de reis, tira ações de autoridades. Ele faz quem tem te encontrar no deserto para te dar o que Deus mandou. Quando você confia. Confiar em Deus é sentir a carne e a alma gemer, mas continuar confiando. Porque a alma vai sempre falando, vai, não faça. Não faça. Não é assim. Mano, não liga para a alma, liga para o Espírito. Não estou sentindo dele. Não sentindo o coração. Vai, confia no coração, você vai para o brejo. Coração, fala assim, coração é enganoso. Tem que confiar na palavra. É na palavra. O Senhor falou? O que diz Jeremias 1,12? Eis que veio sobre a minha palavra para cumprir. Ele veio pela palavra.
Eu não comando, não, você não comanda Deus com lágrima, pela fé. O que move a mão de Deus, o que move a mão de Deus é a minha fé. Eu vou chorar e vou mexer com Deus, não, é com a fé. Você pode chorar assim, mas com fé. Chora. Quer deitar para chorar? Deita e chora. Mas só vou chorar 2 horas, chora 2 horas. Depois de 2 horas eu levanto e falo, glória a Deus. Ah, não, eu vou chorar a vida toda. Alguém vai me olhar com o piano, não vai. Vai ser pisado igual sapato, velho. Tem que fazer igual essa mulher fez. Então fala comigo para finalizar. Desistir não é uma opção. Eu devo transformar os meus obstáculos em triunfo. Entra no mundo espiritual. Para de viver natural. Para de viver como quem sente, como que não. Você tem que mostrar o ideal diferente. Não está me atingindo. Mas está dando tudo, irmão. Não está me atingindo. A tua fé traz o que você pediu. E naturalmente você, entendeu que está com uma dor, o inimigo vai sempre usar alguém do teu lado e falar assim, e aí, passou a dor? A pessoa nem entende, só vai ser você mudar, mas o inimigo usa a situação para te testar na hora. E aí, Luísa, passou a dor? Aí, meu irmão, já dormiu. Aí Deus traz a cura que você quer. Mas Deus sabe, né? Quem tem que saber é você. Já falou? Quem já disse? Uma pessoa que quer ver de sintomas. De natural. Meu natural vai sempre te afundar, irmão. Fala com essa mulher. Não, eu vou ficar do outro lado. Ela correu e chegou. E Deus foi glorificado. Não pode viver assim, irmão. Duvidando que Deus já falou. Deus já falou? É. Meu justo viverá da fé. E se ele recuar? Minha alma não tem paz em ele, meu irmão. Você tem que olhar como já estiver dentro de China. Estou orando com fulano, prepara a roupa do culto de ação de graça. Vai ser doido, né? Tem que ser doido. Mas se vai viver com Deus, tem que ser doido. Prepara uma camisinha ali, é homem. A camisa, a mulher, a sapatinha, a blusa. Toma, senhor, essa aqui é a roupa do culto de ação de graça. Tá 2 dias, 1h10. Abraão foi para Moriá, mas já foi tempo que Deus ia prover Quer que Deus? dele. Ah, isso aí, quer que Deus? Não, mas é contigo, a tua fé tem que mover a mão de Deus. Senhor, a cabeça aqui é conversão de graça. Opa, bota perfume, beijo, obrigado, Senhor, já aconteceu. Está chamando a existência, irmão. Me dá um sinal que eu vou. Me dá um sinal, para aí. Eu preparo a camisa, preparo a sapato. Se fosse. Imagina, Abraão. Eu sei, o senhor mandou ir, mas qual a direção? Senhor, tem uma bússola pelo menos? No meio de encontrar alguém na rua, eu falo assim, não, Deus, eu tiro o sonho aqui para dizer, não. Se eu for, vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi, saiu na fé. Aí Deus começou a dar direção para ele. A pessoa quer sinal. Quer alguém na rua assim, ó. Aqui, ó, vamos lá, o que é a agência é doido? Você quer ter mão. Tem que andar pela fé. Pela fé é fechar os olhos naturais e andar com os olhos da fé. O mundo está cheio de pessoas que querem ver para quê? Igual Tomé. Se eu meter a mão no buraco da lança, no buraco do pé, eu não creio. Se eu atravessa uma parede, o teu fone caminho, atravessa a parede e chega para cear e fala, Tomé, bota a mão aqui, vai. Vem cá, Tomé. Vem Maria Tomé. Vem João Tomé. Vem Paulo Tomé. Bota a mão aqui. Vem Francisco Tomé. Bota a mão aqui. Vem o fim da lança. Vem aqui. Olha o fundo do prego. Falou, Tomé, seja crente e não incrédulo. Então, quando eu falo assim, fala para o Senhor, quando você duvida, você vira incrédulo para o Senhor. E incrédulo não vai entrar no céu. Fique de pé, por favor, de Jesus. Fique de pé. Fique de pé. Vamos orar. Vamos orar, irmão Jesus.